Sejam todos muito bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um espetacular E Se Eu Soubesse? Hoje aqui com vocês eu tenho uma pessoa que vai deixar muita gente de cabelo em pé, até mesmo quem não tem cabelo vai ficar com um fiozinho arrepiado. Só que antes de apresentar o nosso convidado de hoje, eu quero lembrar você que a gente está aqui no nosso estúdio da Alpha Graphics Campo Belo. O nosso podcast, Se Eu Soubesse, é gravado aqui, mas esse espaço também serve para você que tem um canal de podcast e não tem onde gravar. Para você não depender de locações absurdas, depender de espaço da prefeitura e principalmente se você for aqui do bairro do Campo Belo, Brooklyn, Jabaquara, Berrini, Morumbi, aqui da região, vem aqui que você vai ter um espaço confortável, um espaço gostoso para gravar e vai te fazer muito bem participar e evoluir com o seu próprio podcast. Certo? Aproveitando, clique aqui embaixo, compartilhe o nosso episódio, dá um likezinho, dá um coração, porque hoje é a primeira vez que a gente traz uma pessoa desse segmento aqui. Eu tenho certeza que vai fazer muita diferença aí para você, certo? Então, sem muitas delongas, vamos à apresentação do nosso queridíssimo convidado de hoje. Ele, que é nada mais, nada menos, vocês já ouviram falar de intérprete? Eu não estou falando do dublador, né? Estou falando de intérprete. Ele que é um cara que ele é um intérprete. O intérprete, muitas vezes, a pessoa confunde que o intérprete eu entendo mais ou menos como um artista, né? Porque ele tem que entender o que o cara está falando do lado de lá, passar por um filtro que ele tem e traduzir para a linguagem que ele está destinando aquilo. De repente, alguma palavra falada no outro idioma, no caso o inglês, não faz sentido para nós brasileiros. Então, ele vai entender aquele contexto, tá certo? Certíssimo. E vai passar tudo isso para a gente aqui, para os nossos irmãos tupiniquins. Estou com ele aqui. Cláudio, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Que hoje seja uma noite de muito esclarecimento e muito blá blá blá. Assim eu espero. Muito obrigado aí pelo convite, Tony. Obrigado aí ao pessoal do Se Eu Soubesse que acompanha aqui esse canal. Fico muito feliz de estar aqui com você e desmistificar um pouco dessa coisa chamada inglês, que hoje em dia é um problema mundial, né? A gente precisa falar inglês no mundo globalizado. E no caso do Brasil, segundo as últimas pesquisas aí, apenas 5% da população fala inglês. Então isso é uma coisa que precisa ser resolvida, porque no mundo globalizado, se você não falar inglês, você está por fora. Você tem que se alfabetizar no inglês, né? Eu lembro quando eu era pequeno, eu tinha lá meus 9 anos, eu estudava no Colégio Interlagos. E lá foi meu primeiro contato com inglês. Então eu tinha inglês na 3ª série do colégio. Isso marcou para mim. Hoje eu gosto muito de inglês, eu falo inglês e espanhol. Só que quando você tem esse contato desde criança, a sua cabeça está fresca. Você não tem muita coisa, então você aprende muito mais fácil. Eu lembro até hoje da professora em frente ao quadro ensinando o verbo to be. Ela fazia brincadeirinha para a gente entender o verbo to be, né? E hoje as pessoas não têm isso na escola, vão buscar fora. Quando buscam, de repente, não é um ensino de qualidade, a pessoa desaprende aquilo lá. E eu vejo que você hoje, com a sua ideia de negócio, com a sua ideia de trazer a mentalidade do americano para cá, forma pessoas com uma condição diferente. Né? Você vai aprender a interpretar o que a pessoa está pensando, não o que ela está falando. Exatamente, né? Exatamente. Você tem que entender o contexto geral para então você fazer a tradução, né? A interpretação. Que às vezes as pessoas confundem o serviço de tradutor com intérprete. Exato. O tradutor traduz textos, né? E o intérprete interpreta. A fala que você está fazendo no ato. Então você tem 2 tipos de interpretação. Você tem a consecutiva, que normalmente é o que eu faço, que é acompanhar executivos. Eu trabalho para o consulado americano, presto serviço para o consulado americano, onde a gente onde eles trazem as missões e eu acompanho as pessoas em reuniões de negócio. E o intérprete simultâneo, que é aquele que normalmente... Que a gente vê nos eventos, né? Nos eventos o pessoal grandes. falando e o cara falando ali. Exatamente. E aproveitando isso que você falou da questão da mentalidade americana, o que eu trago para o meu negócio, porque além disso, eu também trabalho com as aulas de idiomas para o setor corporativo, trabalho com inglês focado ao mundo corporativo. Então, além da minha bagagem, porque eu morei muitos anos nos Estados Unidos, fiquei 12 anos lá, tenho o meu ensino médio lá, faculdade lá. Então, eu tive a capacidade de viver, né? Eu vivi realmente dentro da casa do americano. E aí eu consegui, com isso, eu
trago para o meu trabalho como intérprete, eu trago muito essa visão dos dois mundos, do Brasil e dos Estados Unidos. Então, na hora de fazer a interpretação, fica mais fácil o trabalho. Porque você já tem um contexto de lá, né? Já tenho um contexto, eu não tenho que traduzir ao pé da letra. Sim, você traduz o contexto do cara. O contexto de ambas para eles fecharem negócio. E aproveito e trago isso também para os meus cursos de inglês, né? Que é o curso focado na mentalidade americana. Então, eu trabalho inglês para negócios, como você fechar negócios, como você, de repente, buscar um fornecedor e encontrar com mais facilidade, como é que você, de repente, vai vender o seu serviço nos Estados Unidos. Então, esse é o meu trabalho dentro porque das é diferente, mentorias. eu vejo que é diferente assim, você vai para uma escola de inglês, não falando mal das escolas, cada um tem suas qualidades, mas o que você vai aprender na escola é aquele quadradinho. São os verbos, são as conjugações, os pronomes e tal, você não vai aprender a pensar como você tem que pensar. Por isso, muitas vezes, na hora de você conversar, você sente um quebrado, porque você vai juntar palavras, você não está no contexto, né? E quando você traz essa vivência para cá, você muda isso. É a mesma coisa que assim, a pessoa faz 5 anos de escola, não consegue falar fluente. Ela vai ficar um mês fora, já consegue falar. Por quê? Ela está imersa naquilo lá. Certo. E quando você traz essa ideia, né, de trazer a mentalidade americana, é mais ou menos isso que você faz. Você vai trazer a forma do cara pensar, não do jeito... Você não vai ser um tradutor, você vai interpretar o que o cara está dizendo. Exato, né? exato. O que eu procuro fazer, por exemplo... já aconteceu vários momentos, várias situações, onde você tem duas culturas ali. Você tem o brasileiro de um lado e o americano de outro. E são bem diferentes, São né? bem diferentes. O brasileiro ele é mais afetivo. O americano é mais direto, é mais seco. E às vezes você vê que pode ter conflitos, né? Eu lembro de uma situação que eu estava acompanhando um grupo da área farmacêutica e eles... tinham pressa, porque esses caras vêm para o Brasil para ficar 3 dias e tem que ter 5, 6 reuniões por dia, então eles não têm muito tempo, 45 minutos, no máximo 1 hora de reunião. E aí o brasileiro, eu lembro que essa empresa aqui do Brasil recebeu esse americano, e esses americanos, que eram 3, e os americanos tinham pressa de apresentar a empresa deles. E os caras começaram a fazer pergunta, como é que foi a viagem... Para quebrar o gelo, né? Para quebrar, mas assim, foi muito longo, foi muito longo. Aí já começaram a perguntar como é que era lá em Idaho. E os americanos totalmente ansiosos. Enfim, não houve negócio, porque meia hora depois os caras falaram, olha, a gente não tem muito tempo, a gente vai ter 15 minutos para reunião e em 15 minutos não dá para você falar o que tinha para falar. Então, os brasileiros que estavam buscando um investidor ali perderam o negócio, por não ser prático. Então, dentro do meu trabalho de mentor de inglês, né, de aulas de inglês, eu trabalho muito essa questão de como você... Hoje está muito de moda no mundo o falar idiomas pensando na cultura daquele país. Não adianta você só aprender a falar, você tem que também entender como é que funciona a parte cultural. Eles chamam isso de interculturalidade. Acho que é a mesma coisa que funciona aqui para a gente quando você vai vender um produto, né? Se eu quero vender um produto para você, eu tenho que falar com a linguagem que você vai entender. Não adianta eu falar, vamos supor, você não é médico, né? Eu vou vender aqui um remédio para dor de cabeça. Eu começo a usar termos técnicos, nome do remédio, nome bruto do remédio, nome da fórmula, você não vai se interessar por aquilo. Só que se eu chego e falo assim, olha, esse remédio vai curar sua dor de cabeça, legal. Então, às vezes, na reunião é isso que acontece. Eu quero falar do meu jeito, só que eu acho que o outro que está lá não entende o meu jeito. Então tem que me adaptar ao que ele quer ouvir. Sim. Né? E você faz essa ligação entre os dois mundos. Entre os dois mundos. Porque antes de ir para reuniões, normalmente eu me reúno com os americanos, eu converso um pouco, eu coloco um pouco do como funciona aqui no Brasil as coisas, para que eles também sejam mais maleáveis, porque não adianta nada eles virem só com o ponto de vista americano, sem entender como fazer negócio aqui. Então tem que equilibrar essas duas forças. Pelo que a gente vê por aí, né, não sei se é assim, mas pelo que a gente vê na televisão, nos filmes, novela, noticiário e tal, o americano é meio soberbo, né? Você acha assim, eu sou o dono do mundo, né? A gente vê o Trump aí. E quando ele chega, ele acha que todo mundo tem que se adaptar ao estilo dele. Mas isso que você falou, dele entender também que ele está num outro terreno, que as pessoas têm uma outra mentalidade, dele ceder um pouquinho, também isso faz parte do negócio. Sim, né? Sim. Ele cede um pouquinho, o brasileiro cede um pouquinho, todo mundo chega num acordo. Vai depender muito do contexto da reunião, porque se o cara vem aqui, ele vem para investir, ele realmente é prepotente.
Ele está com o ouro na mão. Agora, aí ele não vai dar muita brecha para outra coisa. Se ele vem para o Brasil, onde ele precisa vender o produto dele, aí ele é outra baixa história. A guarda. E quando ele vem buscar um parceiro também, ou um representante também, a coisa é um pouquinho diferente. Tudo depende do tanto de grana que ele tem ali no negócio. Exatamente. Eu vejo assim que o brasileiro, em geral, trabalhando com inglês já há mais de 15 anos, eu vejo que existe uma preocupação muito grande em querer falar inglês como nativo. Então, assim... É porque é bonito, né? Hoje, como nativo, você... logicamente, você não tem problema de comunicação, né? Um outro americano vai te entender perfeitamente. Mas se você for, de repente, com seu inglês americano para a Austrália, já não vão te entender. Que é outro tipo de inglês. É um outro sotaque. Igual para a Inglaterra, que é o sotaque mais batata assada na boca, né? Exatamente. Né? You go. Exatamente. Igual se você pegar a mesma coisa aqui no Brasil. Você pega o nosso sotaque do interior de São Paulo, com sotaque caipira, e você vai lá para o interior do Nordeste, é difícil a comunicação. Até mesmo as palavras, algumas coisas que existem aqui não existem lá, e vice-versa. Você vai para o Sul é outro sotaque, é cantado o negócio. Sim, né? sim. Então, essa ideia que você falou do Global English aqui, que é um inglês que todo mundo entende. Exatamente. É uma coisa muito importante para você conseguir ser cidadão do mundo, né? E não é, quando você coloca o que eles chamam de inner circle, quando você fala o inglês do inner circle, que seriam os países nativos, Estados Unidos, Inglaterra, Nova Zelândia, Austrália, você coloca eles como num patamar superior. Então você vai ter mais dificuldade. Agora, quando você se empodera, por exemplo, eu sou brasileiro que falo inglês. Você não está mais preocupado com o sotaque, você está preocupado em se comunicar bem. E não somente entender americanos, mas entender chineses, indianos e outras nacionalidades. Porque hoje o problema é que você discrimina outro. Quando você acha que o inglês americano é o inglês perfeito ou o inglês britânico, aí você acaba discriminando, como a gente vê muitas vezes no Brasil, o cara falando, mas o indiano não fala inglês, eu não entendo o que ele fala. Pô, o indiano foi colonizado pela Inglaterra, eles falam inglês desde criança. E eu acho que o inglês do indiano é muito parecido com o inglês do brasileiro, que usa muito o R. Né? Eles não falam o quarter, fala quarter, sei lá. É muito parecido com o brasileiro, né? Mas o brasileiro eu acho horrível. Você vê as pessoas que falam bem inglês aqui, você vê discriminação. E eu falo para eles, poxa, mas o indiano, ele fala inglês fluente, até melhor que a gente. Só que ele preferiu manter o seu sotaque. Porque é uma questão de identidade cultural. A gente não pode perder a nossa identidade cultural. E tem mais uma coisa, quando você vai vender alguma coisa... quando você vai fechar negócio e que você é verdadeiro, porque o inglês, quando você fala, ou o português, seja qual for o idioma, é algo que vem das suas vísceras, vem da sua emoção. Então, quando você tenta imitar muito o americano, você perde isso, aí você não tem força. Exato. E essa questão assim, da Índia já falar inglês desde sempre, eu passei uma vez, fui para o Peru, eu fiquei um tempo lá. E quando eu fui, eu não falava nem inglês nem espanhol. E tanto que eu aprendi inglês e espanhol lá, no Peru. Caramba! E você ia nas lojas... Então você fala inglês com aquele sotaque peruano? Não, pior que não, que eu já perdi o sotaque peruano. Mas você ia assim nas lojas, em posto de gasolina. Então eu não conseguia falar em português eles não entendiam muito, em espanhol ainda não me fazia entender. Aí eles perguntavam, você fala inglês? Na época eu não falava nada. Então ficava meio na mímica, mas assim, o atendente da loja falava inglês, o frentista do posto falava inglês, ou seja, era até talvez por ser uma cidade muito visitada, turística, né? Lima, Ica, Nazca ali, eles têm esse hábito. Mas o cara, não menosprezando, mas o frentista falando inglês. Aqui a gente tem médico que não fala inglês. Verdade. Né? Então você vê como que é a cultura do país. E outra coisa que me chamou a atenção lá, não tem nada a ver com inglês, mas quando você vai fazer troca de moeda, né, o câmbio, lá não existe casa de câmbio. Você já foi para o Peru? Não. Lá não existe casa de câmbio. O cambista, ele fica na frente do banco e na porta do banco não existe porta giratória, é uma porta normal, não tem detector de metal, nada. Só que fica um cara de um lado, outro do outro com metralhadora. Metralhadora lá. Então eles cuidam da segurança do banco e cuidam do frentista. E o frentista fica com um bolo assim de dinheiro. Então você vê uma coisa cultural e não tem assalto a banco, igual tem aqui, tanto quanto tem aqui, né? E se bobear até o bandido fala inglês. Entendeu? Então é uma coisa assim, que é um país menos desenvolvido que o Brasil, só que uma cultura globalizada muito maior do que aqui. Sim. Né?
E acho que é muito importante esse seu trabalho aqui de divulgar isso, de proliferar esse tipo de inglês, né, para as pessoas terem essa cultura aí. Agora sim, uma coisa interessante, né? A questão da pronúncia. Assim, eu acho que assim, não se preocupar com sotaque é uma coisa, Sim. que eu acho que você não deve mesmo. E nem perder sua identidade cultural. Agora, pronunciar bem, eu não diria nem pronunciar bem, algumas palavras, especialmente, porque tem algumas palavras, tem alguns sons em inglês que nós não temos no português. Então aí é que tem que cuidar. Por exemplo, eu escrevi algumas palavras agora, aqui. antes de você entrar nisso, espera aí, você que está aí, ó, presta atenção. A gente vai entrar num ponto agora que é motivo de muito, pode gerar guerra até, né? Sim. Porque uma palavra mal falada ou mal entendida pode gerar um conflito danado. E sempre tem palavras em inglês que a gente não entende em português, até palavras que não existem aqui no nosso idioma, que tem que ser adaptada e vice-versa, né? Então são algumas coisinhas que você pode chamar a pessoa, vamos passear para algum lugar, ela pode entender que está sendo ofendida, né? Então presta atenção você. Ou então você está falando da sua vida íntima para a pessoa. Também, você não sabe. Então presta atenção aí, você que é ligado no inglês, que gosta de se comunicar, pega uma canetinha e presta atenção nas diferenças de pronúncia de uma palavra para outra e o significado. E de repente isso pode salvar a sua vida numa entrevista de emprego, ou num pedido de casamento, ou até mesmo você não apanhar no meio da rua quando convidar uma menina para ir até a praia e ela achar que você está chamando ela de outra coisa, né? Então fala pra gente, Cláudio. Me conta aí 3 palavrinhas que você tem aí para simbolizar isso, essa diferença de acentuação no sotaque. Bom, acho que uma das... A principal você acabou de falar, né? Que acaba gerando uma situação meio desconfortável, que é a praia, beach, e a cadela ou a prostituta, que seria o bitch. Então, beach, bitch, aqui, beach, bitch, aqui, beach, bitch. Aqui. Agora, o brasileiro, no português, a primeira palavra que é praia, nós pronunciaríamos bitch. I'm going to the beach. E bitch é prostituta, né? É a cadela. I'm going to the beach. E a outra, que é com I, B-I-T-C-H, o brasileiro pronunciaria essa I como beach. Beach porque tem a letra I. E é justamente o oposto. Então, a primeira palavra, esse B-E-A-C-H, a primeira, não aqui, Tony, aqui. A primeira palavra, você tem o que a gente chama de I longo. Então, fica beach. I'm going to the beach. 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 A segunda é o que a gente chama de I curto, então fica bitch, bitch, bitch. E é engraçado bitch. que é aí, mas tem um sonzinho de E, né? Bitch. Exatamente, ele quase é com aquele E com acento circunflexo bitch. Que a gente... Bitch. Mas não é bem E, ele é meio termo, né? Então fica beach, beach é um I longo, a primeira que é essa aqui. A praia, beach, beach. E a segunda, bitch, bitch, bitch. She is a bitch. Ok, she is a bitch. Vocês entenderam então a diferença? Então, a partir de agora, vocês nunca mais vão chamar aquela mocinha que trabalha na esquina de praia. E muito menos chamar alguém para ir à praia e chamar da mocinha da rua. Tem uma situação bem engraçada de um amigo meu que morava... Eu estava lá nos Estados Unidos e ele foi me visitar. E o meu amigo americano perguntou para o Manuel, Manuel, o que você vai fazer o fim de semana? Ele falou, I'm going to the beach. E aí o Bob virou e falou para ele, cara, eu não preciso saber da sua vida íntima, não. E o Manuel falou, o que esse cara tá falando? Ele é louco? Eu falei, Manuel, você acabou de falar que você vai para prostituta, entendeu? E aí o Bob falou, não tenho que saber da sua vida particular. Então são essas coisinhas aí que tem que ter cuidado na hora da pronúncia. Tem várias outras. O inglês também é uma língua que o final das palavras a gente não pronuncia muito como o português. Por exemplo, a palavra procurado, buscado, wanted. Wanted. Você meio que engole ali o finalzinho, né? O brasileiro faria o quê? Wanted. Ele joga a força pro final. No final, aí isso dá um som de Y no final da palavra. E aí o cara não entende. O que ele está falando wanted? Não existe isso no inglês. É wanted. Wanted. Uma coisa que eu fazia aula particular quando eu tinha uns 20 e poucos anos, e uma coisa que a professora era colombiana que dava aula de inglês. E eu falava, I must to go to algum lugar. Ela falava, você não tem que to nada, né? I must go, né? I must to go. E aí ela tanto falava isso que depois ficou na minha cabeça, aí passou. A gente tem alguns vícios
que a gente pensa, quando você ainda não é fluente, você fala como você pensa. Sim. Né? Então você lembra daquela frase escrita, você quer falar daquele jeito. Só que existem acentuações, existem abreviações, existem conjugações diferentes que na hora da pronúncia você não usa aquilo como está escrito. Sim. E aí eu comecei a falar, cara, é verdade. E aí são coisinhas que você vai aprendendo que ficam na cabeça, né? Igual você estava falando, worked. Então você não vai usar a força lá no final, você vai trazer a força para cá. Só que no nosso inglês abrasileirado, às vezes a gente tem preguiça de fazer isso, a gente fala, I worked, né? Então fica aquele inglês feio. Então se você usar a pronúncia correta, você não precisa ter a pronúncia americana, mas não. Você tem a pronúncia da palavra correta que já resolve. Você tem que levar em consideração que para você ser entendido, você precisa pronunciar bem. Aí não tem nada a ver com sotaque. Sotaque você vai ter. Agora, a pronúncia não, porque senão vai dar problema. Como tem também a palavra mundo. Mundo Word. E palavra. Uhum. A maioria eu lembro quando eu cheguei no Brasil, que eu fui morar em Santa Catarina, as pessoas diziam, eu vou para o Beto Carreiro Word. Falava, Beto Carreiro, o que é Word? E é Beto Carreiro World. World. E a outra é Word. Então, esse cuidado a gente trabalha, essa questão da pronúncia bastante. Acredito que tem mais uma aí que é muito importante também, que é a palavra comer e a palavra, a terceira pessoa do pronome pessoal para coisa, que é o it. Então tem a primeira aqui é o it, né? E a segunda que é comer é eat. Eat. Aqui é a mesma coisa do bitch. Isso. Né? It. Esse aqui é aquele E curto que a gente chama, então fica it. Então você fala, it is a car, it is a car, it is. Não é it is a car. Porque se você falar it is, você está falando comer. Então tem que cuidar muito com isso. E a outra é eat. Eat é que é o I alongado. Eat e it. E eu acho também, eu acho que às vezes o brasileiro que sabe falar, talvez ele não fale corretamente porque ele tem vergonha do outro brasileiro achar que ele está sendo metido. Porque se eu vou falar com você e você não entende muito bem ali, você está no mesmo tal, você começa a falar word, você começa a falar it, aí o cara já fala, porra, você está metido, fala direito aí, eu vou, aí go na it. Né? Uhum. Então acho que às vezes o cara tem um pouco de receio de ser mal visto pelo próprio parceiro ali, né? Eu, graças a Deus, nunca tive esse problema, porque eu saí do Brasil, eu era muito garoto ainda, né? E aí eu morei lá a vida toda, então assim, lógico que tem coisas que, por exemplo, as pessoas começam, brasileiros que ficam um tempo fora e já o nome já não é Maria, é Maria. Uhum. Então acho que não precisa ser exagerado, né? Assim, né? O nome da pessoa é Maria, não é Maria, mas tem gente que, né, que acaba voltando, aí já não consegue falar português direito e tal. Aí já volta meio fresco. Eu acho que não precisa ser assim. Mas assim, o que aconteceu? Eu fiquei 17 anos fora do Brasil. Quando eu voltei, eu tinha problema com o português. Eu sabia tudo, eu entendia tudo, mas na hora de falar me travava. Por quê? Porque você não praticou a sua musculatura para o português. A musculatura sua, ela se adaptou para o inglês. Então, eu tinha essa dificuldade, né? Eu não conseguia falar. E às vezes as pessoas falam, qual que é o seu problema? Você é brasileiro. Eu falei, eu sei que eu sou brasileiro. Mas até aí, minha cabeça não sabe. Mas não está saindo. Eu lembro quando... E olha que eu não fiquei tanto tempo. Fiquei 3 meses da primeira vez que eu fui para o Peru. Quando eu voltei para cá, minha mãe foi me pegar lá em Guarulhos, né? Falei, aí filha, não sei o que, como é que foi? Aí eu fui falar, saiu espanhol. Aí eu fui falar, saiu inglês. E não saía português. Caramba. Aí eu demorei, sei lá, alguns minutos ouvindo o pessoal falar, ela falar para o negócio voltar e você conseguir falar de novo. Parece que você esquece, você deixa guardado aquilo lá, né? Aquilo ficou parado, né? É uma musculatura que você não utilizou. Você tem que fazer, que nem fisioterapia. Quando você fica um tempo no hospital, você tem que fazer para poder voltar. Então... Pode falar. Não, é isso. Eu acho que você tem o idioma, ela é uma coisa viva. Você tem que praticar. Praticar. Eu pratico inglês, eu falo inglês todo dia, 6, 7 horas por dia, porque eu trabalho com inglês o dia todo. E estou o tempo todo me antenando. Por quê? Porque o inglês, assim como o português, é uma língua que ela evolui. Então, eu lembro de brasileiros que quando eu cheguei nos Estados Unidos, já estavam lá 20, 30 anos. Então, aquele brasileiro que ainda fala aquele português, e aí, joia, é umas coisas que nem que a juventude de hoje não utiliza mais, porque a língua evoluiu. Sim. E se você pegar o inglês hoje, faz muito tempo que eu voltei para o Brasil,
eu continuo me adaptando, porque o inglês é um outro inglês hoje. E vai evoluindo. Vai evoluindo. As abreviações mudaram todas. É como o celular, né? Cada mês tem uma coisa nova. Exatamente. E aí, às vezes eu ficava me perguntando assim, quando será que eu sei que eu estou falando bem, que eu consigo ser entendido? Porque a questão não é como você fala, é se a pessoa te entende. Né? Sim, fundamental isso. De repente você acha que você está falando bem, mas o cara não te entende, Exatamente, então não adianta nada. Não adianta nada. Aí eu fui nessa época do Peru, aí fui para o meio da floresta amazônica do lado peruano. E aí tava andando lá e tinha uma tribo lá e tinha uns molequinho índio no Peru. Ou seja, fala espanhol só. E aí, uma língua indígena, uma língua indígena. E aí eu fui falar com os moleques. Fui lá, tal. E eles me entenderam. A partir do momento que eu falei, porra, eu falei em espanhol no meio da floresta americana, floresta amazônica, no Peru, o moleque me entendeu. Se não te matou, é porque entendeu. Matou o espanhol também, né? E aí eu comecei a sonhar em inglês, sonhar em espanhol, a pensar em inglês, pensar em espanhol. Então, o português deixou de existir. Porque eu acho que quando você pensa já em outra língua, você já pensa da forma com que você vai falar, né? Você conversa com você mesmo ali naquele idioma. E naquela imersão que eu fiz ali, eu acho que valeu muito mais do que 10 anos de escola aqui, né? Hoje eu não tenho, faz muito tempo que eu não pratico, mas eu acho que se eu entrar numa outra, não ficar uma semana de novo lá, a coisa vai voltando. Volta. A coisa volta. E aí, ainda voltando naquele nosso assunto, para salvar a galera que está em casa, essa aqui é talvez assim, a palavra que vai fazer você passar menos vergonha quando você for falar com alguém, né? Cláudio, fala pra gente essa diferença aqui. Deixa eu ver se eu falo certo. Vai lá. Deixa eu ver. Aqui, ó. Galera, presta atenção aqui, ó. A primeira. Essa primeira aqui. Lembrando, essa aqui, ó. Não, essa é a primeira. Essa é a primeira. Lembrando as outras lá que o Cláudio falou, então essa daqui é shit. Isso. Shit. É um pouco mais longo. Shit. Shit. Isso. Shit. E essa outra aqui, que é aquela coisinha cheirosa que você faz depois que você almoça, é o shit. Yeah. O shit, como se fosse o ezinho com acentinho, né? Exato. Shit. Você pegou já. Então, confirma aí pra galera como é que faz. Primeira, sheet. O sheet. O que é o sheet? O sheet é um lençol, é uma folha de papel, né? Quando você fala bed sheet, lençol, ok? Pillow sheet, fronha, sheet. E a outra, né? Shit. Merda, né? Como todo mundo Shit. Agora, eu vou contar uma historinha para você ver como a coisa pode ser bem embaraçosa. Quando eu morava nos Estados Unidos, eu trabalhei uma época num restaurante, e nesse restaurante, na época que eu fazia faculdade, o restaurante ficava dentro da universidade e vinha professores de vários países do mundo dar aula nessa universidade. E esse italiano era professor, um cara renomado, um doutor. E ele chegou no restaurante que eu trabalhava e pediu para o garçom, excuse me, can I have a piece of shit? E o garçom falou, excuse me? What? A piece of shit. E o garçom começou a tremer, né? Are Porque sure? pro americano, ele ouviu o quê? Ele queria um pedaço de merda. Uh-huh. E o americano voltou e falou, cara, aquele cara é maluco. doente. Ele é doente. He's sick, man. He is sick. Ele é doente. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, man, he asked me for a piece of shit. Eu falei, don't be stupid. Ele não sabe falar. Ele pediu um pedaço de papel. Não, I swear. Porque pro americano, é que nenhum gringo chegasse aqui e falasse pro brasileiro, quer pedaço de merda. O brasileiro vai entender isso, né? Então, pro americano, ele falou, eu não vou mais atender a mesa. Aquele cara é doente. Uhum. Aí eu cheguei lá na mesa, fui atender, eu falei, yes sir, can I help you? Can I have a piece of shit? Aí eu fui lá, peguei um pedaço de papel, ele, oh, thank you very much. O italiano, porque como o italiano, o francês menos, o italiano, o espanhol e o português são línguas que quando você tem esse E, dois E junto, eles pronunciam como fosse o E mesmo, shit. Então quando você lê no português é shit, mas no inglês não, é shit. E pra gente, pro americano, é diferente isso aqui. Mas às vezes pra gente, o jeito de falar não é. Então, na cabeça do americano, é muito diferente as pronúncias. Mas pra gente que não é americano, que não tem esse conhecimento, vai se pronunciar como se lê. Como que eu aprendi na escola. É o caso do italiano, que é a mesma coisa, você vai pronunciar como se lê, só que no inglês é diferente. Então você tem dois E's junto, o som é do I do português. Shit. Shit.
tem um is sozinho, ele som chama do o curto. É o inverso, né? É o inverso. Os Es tem som de I e o I tem som de E. Exatamente, é o inverso. E tem, como eu já te falei, né, tem uma situação muito engraçada que aconteceu com a Sabrina Sato quando o Justin Bieber veio para o Brasil. Aí foi lá no programa dela e tal. Ela falou, eu estou muito feliz, Justin. Aí o Justin falou assim, my name is not Justin, my name is Justin. Eu vi isso daí. Você viu? Vi. E ela repetiu, o cara começou a ficar nervoso, porque o nome dele não é Justin. E ele achava que ela tava de sarro com ele, né? E ele ficou nervoso, porque o nome dele é Justin, não Justin. Porque teen é teenager, é um teen, just teen, apenas um adolescente. E ele ficou com raiva, porque... Ele entendeu isso, né? Ele no ouvido dele. Então, assim, tem situações que você tem que realmente... aprimorar essa pronúncia. E eu te ajudo com isso. Facilmente, isso aí, um mês você tá craque. Então. Um mês. Então aí, e seu jovem mancebo, como que eu falo mancebo em inglês? Mancebo? Young lad. Lad. É uma gíria, né, lad? É um cara, um garotão. Young lad. Então você, young lad, que tá em casa aí, assistindo, numa hora dessa, ele pode estar assistindo... como que chama aquela novela que passa à tarde? Novela, cara. Bom Te Ver de Novo lá. Como que é, Diego? Como que chama? Novela também não é. Que quando repete na Globo, sei lá. Enfim, não sei o que você está fazendo aí na sua casa agora, onde você está assistindo a gente, está na internet, no ônibus, no metrô. Mas pega essas dicas aqui do Super Cláudio e ele vai deixar aqui também. Vamos fazer deixar alguma... Qual que é o seu Instagram? Para o cara que está aqui interessado em aprender o inglês da forma correta, como que ele te acha? Bom, ele me acha no LinkedIn, onde eu tenho uma presença muito forte no LinkedIn. Eu estou como Cláudio Vignotti. Cláudio Vignotti. Vignote, Vignotte, como se escreve, como se lê, como se pronuncia. Como se fosse aquele caipira falando, olha, ele vinhote aqui mês passado, mas vinho hoje. Né? Não, é o Vignotti com E, porque aí o cara vai confundir aí. Mas Vignotti. O vinho com TE no final. Cláudio Vignotti no LinkedIn. Cláudio Vignotti no Instagram. Eu estou começando um novo Instagram a partir de semana que vem, porque por enquanto o meu Instagram é pessoal, que eu atuo mais na plataforma do LinkedIn. Como eu te falei, o meu inglês é para a área corporativa, então está mais no LinkedIn. E logo também vou começar com um canal no YouTube com dicas de inglês. Muito bom. Então acho que até estou pensando em fazer uma live aí para discutir também essa questão da parte global, né, do inglês global, quais são os cuidados que você tem que ter quando você está fazendo negócio, quando vai viajar. Então, assim, fácil me encontrar. Então, presta atenção aqui. E se você quiser ainda, escreve aqui nos comentários alguma dúvida que você tenha em relação ao inglês. Aquela pegadinha, que se você não passou no vestibular... Tem vestibular? Tem inglês no vestibular? Não, né? Não tem. O que tem, na verdade, é um teste... o GMAT, que eles chamam, mas é mais para quem vai fazer engenharia ou medicina. É muito restrito. Então, assim, não tem inglês no vestibular, mas você vai ter inglês a sua vida inteira. Então, se você tem alguma dúvida, algum receio... não, o inglês para o vestibular nosso tem. Tem? Pro nosso tem. Então, se você ainda vai fazer o vestibular aí, não quer cair em pegadinha, que sempre tem pegadinha nas provas, né? Tem. Então, principalmente a parte de compreensão de textos. Essa é a parte mais difícil. Ele sempre põe essas palavrinhas dúbias lá e tal. Sim. Escreve aqui as suas dúvidas, seus comentários, compartilha esse vídeo com aquele amigo seu lá que sempre vive falando asneira em inglês. Como que é asneira em inglês? Bullshit. Yeah. Então vive falando bullshit aí. Então manda isso para ele. Vamos globalizar o inglês aqui no nosso país. Ou talking shit também pode ser. Talking shit, bullshit, shit, qualquer coisa shit, avisa aí para ele. E o Cláudio tem um conhecimento muito grande em relação a isso, porque essa vivência dele aí de 17 anos fora do país, convivendo como intérprete, trabalhando em consulado, falando com diversos tipos de empresários, porque não basta saber o inglês, saber o contexto, porque você vai falar com um empresário da área têxtil, é uma coisa, você falar com outro da área industrial é outra, você vai falar com um publicitário é outra, né? Então é questão de você entender quais são as melhores palavras, os melhores contextos para você utilizar com aquela pessoa que você quer utilizar. Até se você quiser convidar uma americana para casar, se você não usar a palavra certa, você está ferrado. Com certeza, né? Tem toda uma parte, tem aspectos culturais, não adianta só o cara falar o idioma
como se ele fosse um papagaio repetindo palavras. Ele precisa entender a linguagem do físico, né? O body language. Porque, por exemplo, no inglês, nos Estados Unidos, não vou falar de outros países, porque a minha vivência é mais Estados Unidos e Inglaterra. Você não pode invadir o espaço pessoal de ninguém. Então, esse é um outro cuidado que você tem que ter. Você chegou perto de uma pessoa, você tem que estar afastado da pessoa mais ou menos a distância de um braço. Uhum. Você entrou nesse espaço, a pessoa vai recuar, ela não vai gostar, porque você está invadindo o espaço pessoal. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. E o brasileiro tem a mania de chegar abraçando, apertando a beijar, mão, não sei o quê. Então não existe isso de beijar ninguém. Você não vai beijar a namorada do cara, assim, não existe essa coisa. Então é um handshake, né? É um aperto de mão. Sim. A mesma coisa na fila, tá na fila. Não fica muito perto da pessoa, a pessoa vai se incomodar, ela vai olhar para trás e dizer qual que é o seu problema. Uhum. Então você não encosta muito nas pessoas, né? Então acho que essa parte cultural, e hoje, como eu te falei, está muito de moda, principalmente na Europa, se trabalha muito em interculturalidade. Meus 2 filhos estão morando na Europa e meu filho fez um semestre que ele está fazendo faculdade lá, de interculturalidade. Então, você vai fazer negócio com o chinês, você tem que estudar antes da cultura chinesa, antes de ir para lá. Você vai fazer negócio nos Estados Unidos, e a mesma coisa eles quando vêm para o Brasil. Eles têm que entender um pouco da nossa cultura, né? Então, eu acho tem que abrir um pouquinho, né? Tem que abrir. E isso é legal também, porque quando você, por exemplo, quando eu cheguei no Brasil, eu falei, eu quero trazer esse mindset para o Brasil, porque o mindset americano, ele é um mindset muito focado no cara que proativismo, não existe muito vitimismo. Então, quando você é uma pessoa proativa, as chances das coisas darem certo para você, de você se tornar uma pessoa mais próspera, é muito maior do que você é um cara vitimista, reclamão. Sim, total. Então, assim, eu trago isso muito para o meu trabalho, porque eu acho muito importante trazer esse mindset americano para o seu progresso, para você ter sucesso. E lá eles são muito assim, né? Eles tudo vai dar certo, diferente do brasileiro que vive chorando, reclamando. Bem positivo. Então isso é muito importante. Aí você tem duas coisas que eu quero te falar. Primeiro, tem um vídeo que passa na internet do Donald Trump, que ele estava não sei onde era que ele foi para encontrar os sheiks árabes. E tinha um rei, um príncipe, sei lá o quê, que não podia encostar nele. Você já viu isso? Não vi ainda. Passa todo mundo assim pelo sheik, ele está sentadão lá, né, com o turbante dele, com as coisas, todo mundo passa, cumprimenta o sheik, aí passa o Trump e dá um tapinha no ombro dele. E aí o sheik olha assim pro cara, os seguranças, todo mundo olha assim pro Trump, né? E ele passa batido. Aí qual que é a moral ali do vídeo? Aí o vídeo pergunta, será que ele fez isso sem saber, que eu acho que é difícil, porque ele vai saber que ele não pode, ou fez isso para mostrar que ele tem o poder? Mostrar que ele tem poder, quando sendo americano. Então ele bateu ali e falou, cara, eu faço o que eu quiser com você. Né? Então ele deu o tapinha ali. E uma outra questão de cultura, quando eu fui essa vez pro Peru, né? Eu tinha uma namorada no Peru, e logo no começo da primeira semana ela me convidou para almoçar com a família dela. Agora eu entendi sua viagem pro Peru. Entendeu, né? Entendeu? Entendi. Exatamente. Isso foi quando eu trabalhava numa agência, eu fui demitida, tinha uma grana, tinha 20, eu falei, cara, eu vou para lá, não tem nada aqui, né? E fui para lá. E aí tava a família toda, e o pai dela parecia o Dom Quixote, né? Magrelo, com aquele cavanhaque, ele era espanhol e tal. Ele numa ponta, aquela família tradicional, os filhos aqui, a mulher na outra ponta, e eu ainda ali aprendendo a falar espanhol, entender e tal. E aí no meio da conversa, né, a hora que finalizou ali o almoço, eu cheguei e falei para ela assim, olha, fulana, vamos ali fora tirar foto? A hora que eu falei isso, cara, aquele espanhol, se ele tivesse uma espada ali, ele já tinha cortado meu pescoço, né? Ele parou, ficou vermelho assim, não sei o quê, olhou para a filha, olhou para todo mundo, falou não sei o que lá. Aí a filha, não, pai, pelo amor de Deus, em espanhol, né? Calma. Ele não sabe o que ele está falando, ele está aprendendo, então dá um remédio aí para ele. Ele não sabe, tá? Não leva isso a sério, ele não sabe. Aí ele fez aquela coisa assim, aí a gente saiu. Aí a hora que a gente saiu, ela me falou, nunca mais fala isso aqui. Nunca mais fala, vamos ali tirar uma foto. Você fala, vamos tomar uma foto. Porque tirar aqui, né, no Peru, na nossa gíria, tirar é transar. Então o que o pai dela entendeu? Vamos ali fora transar. Né? E aí ele ficou bravo. Lógico que o pai não ficaria bravo. Aí eu comecei a entender que aquilo que eu falava não era um portunhol, não existe um portunhol. Eu falava enrolado. Aí comecei a prestar atenção no que ela falava, ela começou a me ensinar as coisas, e aí eu peguei o espanhol correto. Mas você vê que uma palavra que pra gente é normal, no outro idioma pode gerar uma guerra. Mas a mesma coisa acontece entre o espanhol da Espanha e o espanhol aqui da América do Sul, por exemplo.
quando você fala você vai pegar um ônibus na Espanha, você vai correr num autobus. Sim. E uma vez eu estava lá em Balneário Camboriú, que eu morava lá, né, em Balneário, e uma argentina chegou, por favor, como hago para llegar hasta não sei de onde? Eu falei, você tem que correr o autobus? E a mulher ficou me olhando assim, com uma cara de assustada. De ofendida. Aí depois o cara falou para mim, não é correr. E eu falei, mas o que é? Eu acho que é pegar, né? Correr, pegar. Pegar, né? E na Espanha é correr. E na América Latina correr é uma relação sexual. É outra coisa, Então, você vê como é fundamental essa questão de você entender as variações do idioma. Porque um inglês que você fala na Inglaterra, nos Estados Unidos, é o mesmo. Mas tem muita coisa que é diferente também. Né? E principalmente quando você vai para o inglês falado na África, que tem muitos africanos que foram colonizados pelos ingleses. Mas o inglês é bem diferente lá também. Então, essa globalização faz que o quê? Faz com que você realmente tenha uma preocupação em se comunicar. É fundamental você ter essa preocupação em se comunicar bem. Sim. Né? E tentar entender um pouco da parte cultural, né? A linguagem não verbal, a expressão do corpo. Por exemplo, no caso do Trump lá, tocar no cara. Totalmente você até pode fazer isso, mas você não vai fazer negócio. Sim, vai contra a cultura do cara. Vai contra a cultura. Mas eu acho que ali foi um ato tão proposital para mostrar o poder que ele tem mesmo estando fora do território dele. Né? De fazer essa coisa que ninguém teve coragem de fazer. Ele Sim. foi lá e fez. Isso é uma... Eu lembro quando eu morava na Europa, eu tinha maior cuidado. Em todo lugar que eu chegava, excuse me, do you speak English? Os americanos chegam em qualquer lugar na Europa, já vai falando, me, né? Have a cup of coffee, please. Como se estivesse na casa deles, você não pode fazer isso. E tem muita gente, por exemplo, o francês não gosta de falar inglês. O alemão também não gosta. Então. O alemão, todo mundo fala inglês, mas eles gostam quando eu chegava nos lugares na Alemanha e falava Entschuldigung, können Sie English sprechen? Porque eles se sentem respeitados, né? Você está respeitando a cultura local, você não pode chegar assim, né? E já tá os tapas lá. Isso é tipo assim, eu estou na minha casa. Que a maioria das pessoas fazem aqui. Você vê um americano aqui, nunca me pergunta se você fala inglês. E é muito interessante isso que você está colocando, porque eu vejo assim, quando eu estou trabalhando como intérprete, quando a gente vai nas empresas brasileiras, o brasileiro fica, ele fica muito... acuado. Ele fica acuado, ele fica envergonhado porque ele não fala inglês, ele fala, I'm so sorry. I don't speak English. Em primeiro lugar, não fale I'm so sorry, porque você já se coloca aos pés do cara. Eu não sou sorry em nada, porque eu estou na minha terra, eu falo o que eu quiser, né? Você pode falar, excuse me, my English is very little. Acabou. No, I'm so sorry. Daqui a pouco o cara está invadindo a sua empresa, está pegando a sua mulher, enfim, você está entendendo? Não dá para você fazer isso. Então, o so sorry é uma palavra muito forte em inglês. É tipo assim, você ferrou de alguma coisa, você falou um palavrão, sei lá, você fez alguma coisa. Eu não falo so sorry, eu falo excuse me. Assim, porque você se joga muito lá embaixo, né? Você se coloca numa posição muito inferior. Então, e a gente tem já, o brasileiro tem já essa cultura de idolatrar os cara que vem de fora, né? E você, quando é o contrário, a gente brasileiro, como a gente é um povo que gosta de aconchegar, então a gente fala inglês com o americano, fala espanhol com o cara que vem de fora. Se o japonês vem aqui, se a gente tiver condições, vai querer falar em japonês, ou vai pegar o aplicativo para falar em japonês. Ou seja, as pessoas que vêm de fora não faz esforço para falar português. A gente tem que fazer um esforço para falar a língua do cara. Né? E desde sempre foi assim. Né? Isso eu acho que tem que mudar um pouco. Eu acho legal você... Eu acho que esse acolhimento que a gente dá aqui, nós brasileiros, é bacana. Isso é um diferencial muito grande nosso. A gente não vê isso lá fora. Não vê. Mas eu acho que você tem que também se respeitar. Né? Eu acho que você também tem que saber colocar limites nas coisas. Sim. O cara chegou na sua empresa, mostra para ele onde ele vai sentar. Né? Porque senão o cara vai sentar na sua cadeira. Vai sentar na cadeira do presidente e já era. Você fala assim, por favor, have a seat, please. Já aponta. Né? Porque você tem que se colocar numa posição estratégica na hora do negócio. Você não pode ficar como em segundo plano. Você tem que estar em primeiro plano na hora do negócio. Sim, total. E coloca o cara, can you have a seat here? E já dá o centinho para ele lá da ponta, lá embaixo, a cadeira mais baixa que a sua, para mostrar quem é que manda aqui no negócio.
demora um pouco para entrar na sala. Tem que fazer, é igual o noivo, né? A noiva bota, chega lá, deixa o noivo esperando, depois ela chega, porque ela é a peça principal. Sim. Então você está aqui no meu terreno, eu que mando, você baixa o rabinho e fica aí. Eu acompanhei uma reunião muito importante com João Dória. Eu já acompanhei várias reuniões, mas eu, assim, gostei muito da postura do João Dória. Achei ele um cara bem, assim, seguro de si. Colocou os caras no lugar deles, falou do nosso país de uma forma fantástica. Normalmente você chega nos lugares, as pessoas metem o pau no Brasil. Você fala, meu, como você pode fazer isso? Você está metendo pau no Brasil para uma pessoa que não é nem daqui. Tudo bem entre nós. Porque é bonito falar mal do Brasil, né? Igual a gente teve o nosso amigo lá, né? Que vai por aí falando mal do Brasil, os vídeos dele que saem por aí falando mal das pessoas que moram na rua. Então, assim, é bonito você ir para fora e falar dos problemas que tem aqui dentro. Só que a gente não vive só isso, né? A gente tem a parte boa. A gente tem todo um país maravilhoso. Exatamente. A sexta economia do mundo, se não me falha a memória, né? A gente tem muita coisa boa no Brasil. É lógico que tem muitas coisas a serem feitas, tem, eu acho que uma desigualdade aí muito grande, que precisa ser trabalhada, as pessoas precisam ser educadas, as pessoas precisam ser capacitadas, mas eu acho que a gente vive num país maravilhoso. Eu morei 17 anos fora do Brasil, escolhi voltar para o Brasil. Eu tinha nos Estados Unidos, eu tinha meu green card, tinha minha residência. Depois fui para a Europa, fui com uma dupla cidadania, então assim, mas eu optei por morar no Brasil. Eu sou apaixonado pelo Brasil. Muita gente que sai e volta, né? Porque chega uma hora que não tem como volta, é diferente aqui. Eu acho que o Brasil para mim, assim, de todos os países que eu vivi, é um dos melhores países, é um país que a gente tem um calor humano, tem o emocional. O nosso lado emocional é um lado... É diferente. É diferente, é diferente. Né? É brasileiro. Brasileiro é brasileiro. Senhoras e senhores, estamos aqui finalizando o nosso interpapo com o Mr. Cláudio Vignotti. E uma coisa também, Mr. e Misters. Isso é importante. Então, Mr. Cláudio Vignotti aqui falando sobre a globalização do inglês, que o quão importante é você entender o conceito, o contexto de para onde você vai. Se você vai para a China, estude a cultura chinesa, para o Japão, para a Índia, seja lá onde for, para não passar vergonha, não passar sufoco, não ser preso. Porque ser preso em outro país, eu acho que é uma das piores sensações que deve ter, de não ter ninguém para te ajudar, de você não confiar nas pessoas. Então, preste muita atenção no inglês que você fala. E, Cláudio, como de praxe aqui no nosso podcast, uma pergunta para você responder e a gente finalizar essa nossa master conversa. Se há 5 anos você soubesse o que você sabe hoje, o que você teria feito de diferente? Eu teria aproveitado melhor as oportunidades que vieram muitas. Mas devido você achar que você não sabia o suficiente, você acabou não aproveitando aquelas oportunidades. Então não perca nenhuma, assim. Então, senhoras e senhores, se você está aí, seja em inglês, espanhol, seja em tailandês, qualquer língua do mundo, não perca as oportunidades, aproveite tudo que passa na sua frente, pega, interpreta, analisa, serviu, beleza, não serviu, deixa passar, mas não deixa escapar nenhuma oportunidade. Cláudio Vignotti está aqui falando sobre isso. Entra aqui no nosso comentário, vai lá, manda as suas dúvidas que o Cláudio, eu vou passar isso aqui, o Cláudio vai responder para você com o maior prazer, com o maior pleasure, né? E aí você vai ter um acesso a um cara que tem uma consciência internacional e eu garanto que pode ajudar muito você na sua evolução linguística. Tô certo? Sim, espero. Então, Cláudio, muito obrigado. I'll be there for you. Thanks, man. He'll be there for you. I'll be there for you. Então, não é a música do Michael Jackson não, tá? Ele está falando que ele vai estar aí para você, para ajudar você em tudo que você precisar relacionado ao bate-papo em inglês. Senhoras e senhores, muito obrigado, parabéns pela sua presença aqui hoje. Espero que você compartilhe esse vídeo, porque isso que ele disse aqui hoje é muito, muito importante para a sua evolução como ser humano nesse mundo global. E quando chegar um ET aqui na Terra, se você falar inglês melhor, capaz dele não te matar, não te mandar nenhum raio laser no meio da sua testa. Tá bom? Senhoras e senhores, muito obrigado. Um beijo, um abraço, até a próxima.